Susana Martins, vamos recordar o tempo em que entraste nesta escola como aluna. Vamos recuar até 1980 e 3, 84, mais ou menos. Portanto, há muitos anos atrás. Tinhas, na altura? 13 anos, 12, 13 anos. E já havia desporto escolar nessa altura aqui no IPSB? Já havia desporto escolar e a modalidade era o handball. Já havia uma equipa formada, inclusive eu era iniciada, na minha idade já era iniciada, mas só haviam juvenis. E então facilmente integrei logo a equipa de juvenis, fui logo convidada para jogar na equipa de juvenis, porque para além de gostar eu acho que tinha algum jeito, então fui convidada para jogar na equipa acima. Portanto, a tua primeira modalidade foi o handball? O handball. Nunca tinha jogado nada coletivo, foi a minha primeira experiência como jogador e como competição, foi na modalidade de handball, curiosamente. O que é que recordas de colegas, de professores nessa altura? Lembro-me que era a mais pequena, lembro-me que colocaram logo na ponta, porque normalmente as pontas eram as jogadoras mais rápidas. Lembro-me que apanhei colegas que me inseriram muito facilmente no grupo, inclusive ainda hoje tenho colegas desse tempo, eram mais velhas do que eu, mas que me receberam muito bem e que tivemos logo resultados muito bons resultados desportivos, mas porque elas também já tinham os alicerces todos feitos. Portanto, eu simplesmente fui mais uma naquela equipa. Já havia referências no que respeita a professores nessa altura, professores de educação física? Nessa altura, não. Não tinha uma referência, que eu vim cá pela primeira vez, eu não conhecia as instalações. Sei que os meus pais sempre me quiseram colocar neste colégio, porque eu era residente em Águas Boas, eu vinha de bicicleta para cá. Naqueles dias de chuva o meu pai lá me trazia, mas normalmente vinha sempre de bicicleta, porque era também um desejo dos meus pais me colocarem e darem-me a melhor formação possível, para que eu conseguisse depois seguir a minha formação académica. Portanto, eu não conhecia. Aos poucos fui criando, sim, mas no início não tinha. Por certo, de futuro depois criei, mas no início não tinha. Portanto, o desporto escolar começaste com o handball e depois foste partindo para outras modalidades? Ora bem, aquela equipa depois sobe de escalão e eu não segui com elas porque entretanto formou-se um escalão para a minha idade. As pessoas conseguiram formar um escalão de juvenis também, que era onde eu depois iria ficar. Aí construímos uma equipa, também a nível de resultados desportivos foram muito bons, foram mesmo muito bons, íamos aos nacionais de desporto escolar e já estávamos a ser uma referência nacional, a Escola Frigil, o IPSB na altura, estava a ser já uma referência nacional. Até que depois surge outro clube aqui à volta que viu que realmente o trabalho já estava feito, as matérias-primas já estavam todas bem trabalhadas e então fizeram o convite às atletas para realizar competições mesmo federadas. Portanto, a partir daí passamos... Estamos a falar da ADREP. Da ADREP. Exatamente, a ADREP. Então a ADREP aliciou as atletas, apresentou um projeto aliciante e que deu os seus frutos também. Passamos a ser todos uma equipa federada e então, na altura já não podíamos jogar no desporto escolar porque na altura as competições, a organização do desporto escolar não permitia federadas. Então era preciso arranjar aqui outra modalidade ou outras modalidades para o desporto escolar. Correto. As pessoas de educação física, e muito bem, tinham que ter uma modalidade de referência, que eles soubessem que dava frutos. Porque os professores não se satisfaziam só porque sim, só que temos uma modalidade e vamos fazer aqui umas horas para dizer que temos aqui umas horas no desporto escolar. Eles escolheram uma modalidade que à volta ninguém fosse buscar os atletas, o trabalho que eles tinham e era muita hora que as pessoas se dedicavam aqui, eles faziam aquilo mesmo por gosto. Se eles fizessem futebol, clubes à volta iriam buscar, se ele fizesse handball já tinha a ADREP, então eles pensaram no voleibol. Aqui há perto não tinha, e inclusive atualmente também à volta ainda não existe, o clube mais perto seria... tínhamos ali o CVA, mas que no momento, né, a formação não iria competir com o IPSB
portanto, escolheram o voleibol. Trabalharam e mais uma vez trabalharam muito bem. E se calhar por causa disso estamos aqui neste momento. Portanto, tu jogaste voleibol nessa altura? Joguei voleibol um ano, porque quando resolveram mudar a modalidade já só tinha um ano como juvenil. Portanto, joguei um ano como juvenil, ainda no voleibol de desporto escolar aqui no IPSV. Entretanto, sais para fazer a tua formação académica superior e regressas. Regresso. Costuma-se dizer que o filho à boa casa regressa. Torna. É? E cá estou eu. Terminei o curso, entreguei o meu currículo e felizmente, na altura com o Dr. Diógenes, saudoso Dr. Diógenes, viu em mim que eu poderia fazer parte desta casa e sim, dentro de muitos, ele disse, e aliás não foi comigo, na altura eles davam muito privilégio aos ex-alunos. Eu fui um dos casos, mas atrás de mim muitos outros professores que saíram daqui e que se formaram voltaram também para a casa. Mas na altura o Dr. Diógenes aceitou-me, não é? E comecei uma jornada a trabalhar com os meus ex-professores, futuros colegas, que na altura entrei, quando eu vim para cá, grande parte dos docentes que aí estavam foram meus professores. E nessa altura, como é que estava o voleibol? O voleibol, ainda só desporto escolar, estava em crescimento, já estava numa evolução totalmente diferente quando eu saí de cá. Foram mais 4 anos que as pessoas trabalharam, formaram, e então, se a memória não me falha, eu acho que já havia equipas que já estavam a começar a querer mais do que o desporto escolar e já estavam a começar a entrar em competições federadas. Então, o caminho foi inevitável. Portanto, convidar-me, tu vens para cá, mas tens que ser professora e treinadora, era quase uma obrigação. É claro que o voleibol, na altura, para mim, só me dizia como atleta, porque a minha modalidade de competição como atleta sempre foi futebol. Eu, com 14 anos, estava a jogar futebol. Na altura, quando eu vim para cá, estava na União de Coimbra, já tinha passado por mais clubes, mas na altura estava na União de Coimbra. E disseram, olha, tudo bem? Eu sim, claro que sim, então quero ser professora, se é para ser treinadora eu também vou abraçar esse projeto. Iniciei nas minis, apanhei logo 2 formações de minis, do último ano, meninas já do 3º ano, foi o último ano, e apanhei já as meninas todas do 5º ano a formar também, ou seja, estava a trabalhar embora do mesmo escalão, mas umas do 3º ano e outras do 1º ano. E abracei o projeto e adorei, aprendi muito. E entretanto, em 2000 é criado o Frei Gil Voleibol Clube. Nessa altura também já fazias parte do projeto, obviamente. Claro que sim, claro que sim. Isto foi uma iniciativa dos professores de Educação Física / Desporto Escolar, não é? Onde eles viram que nós temos caminho para andar. E se nós queremos evoluir, não é só com o desporto escolar. E então, e aí em boa hora, eu tenho que falar aqui numa pessoa que não só me diz muito como professor, que para mim foi uma referência. Quando eu entrei não tinha essa referência. Quando eu, ao evoluir da minha parte como aluna, eu tinha uma referência aqui, sem dúvida nenhuma, que foi o professor Zé António. E o professor Zé António, nós temos que lhe dar também aqui o mérito de todo o empenho que ele teve para formar o clube que é hoje. Ele trabalhou, ele dedicou-se a par de todos os professores de Educação Física e não nos podemos esquecer aqui do que é o IPSV, do que é a direção pedagógica, do que era a administração do Frei Gil. Eu tenho consciência plena que nós somos, o Frei Gil é o que é, porque existiu um grande suporte que foi o IPSV. Nós tivemos o apoio incondicional, quem estava à frente desta instituição que é o IPSV. Falo na altura do Dr. Diógenes, do engenheiro Manuel Neves, que eles quando fizeram a proposta, eles disseram sim, inclusive fizeram parte da direção, estavam connosco e caminharam connosco. Portanto,
Portanto, muito importante isso, a gente tem que dar os méritos a quem os tem. Eu, na altura, era só mais uma, que entrei no barco com eles, mas eu não conduzia nada, eu queria era ser conduzida porque tinha muito para aprender. Na altura tinha 25 anos, 26 anos, portanto eu estava mesmo a começar a traçar o meu caminho. Mas muito pouco tempo depois era conquistado o primeiro título. Exatamente. Aquela equipa que eu disse que comecei a iniciar no 5º ano, conquistamos o primeiro título nacional para o Frigil Voleibol Clube. Foi uma formação foi a minha primeira formação que eu considero de elite, meninas muito dedicadas. Ainda não tínhamos uma coisa que nós não conseguimos trabalhar, ninguém consegue trabalhar, não era uma equipa muito alta, mas era uma equipa tecnicamente muito evoluída, muito empenhada mesmo. Vamos olhar aqui um bocadinho para elas, lembrar-nos um bocadinho destas meninas. Recordas cada uma delas com carinho? Recordo cada uma delas com muita saudade. Eu tenho que abrir aqui um parênteses a esta equipa. Tenho que abrir um parênteses que falta aqui uma atleta. Não falta porque ela não podia estar, não queria estar, falta aqui uma atleta porque era tão boa na altura, que entendemos subi-la de escalão. Eu falo da Inês Neto. Doravante, vou-lhe chamar por Júnior. Ela era conhecida como a Júnior. Porquê? Porque na equipa onde ela estava já havia uma Inês, e então para diferenciar, aliás, isto era uma característica que as minhas equipas tinham, quase nenhuma era tratada pelo nome delas. Tínhamos nós tentávamos apelidar, porque eu tinha equipas com 3 Ineses, tinha equipas com 2 Carlas, tinha equipa com não sei, então quase nenhumas tinham nome. E então ela, como nessa equipa tinha 2 Ineses, então ela passou a ser a Júnior. Foi a primeira atleta que passou pelo Frigil e que marcou. Foi uma atleta que logo muito cedo foi referenciada para a seleção, logo muito cedo. Foi a nossa primeira atleta feminina a ser internacional, e ainda bem, porque ela foi com ela que eu cresci como atleta, como treinadora. Eu fui obrigada a crescer com ela. Eu fui obrigada a ir ver treinos da seleção, eu fui obrigada a começar a ter o contacto com os selecionadores, e com isso quem beneficiou foi ela, fui eu, foi a equipa com que ela trabalhava, e em consequência foi o clube. Todos evoluímos. Eu entendo que nós evoluímos muito a partir do momento em que nós começamos a ter a consciência que nós estávamos a fazer um caminho certo, e o Frigil estava a caminhar para debater-se com os melhores clubes nacionais. Nós chamávamos os bichos-papões, o Espinho, os Moris, aqueles clubes lá do Norte. O que é certo, não demorou muitos anos, esses clubes nós já estávamos ao nível daqueles clubes e nós já lhes conseguíamos vencer. Portanto, foi a partir que eu comecei a reparar que eu tenho muito para dar ao voleibol. Eu tenho muito para crescer com o voleibol. E eu vou-me apoiar no Frigil, que é com ele que eu vou crescer. E assim foi, porque foi o primeiro de muitos títulos. Foi o primeiro de muitas conquistas. Eu não lhe vou chamar títulos, eu vou-lhe chamar conquistas, porque até quando nós perdemos, nós estamos a conquistar coisas. Conquistamos muito até com as próprias derrotas, com as fraquezas. Eu tive situações com a Inês, que por isso é que eu digo que eu aprendi muito. Nós queríamos muito a Inês. A Inês foi uma revelação a nível nacional, não foi só no Frigil, foi a nível nacional. E ela obrigou-nos a crescer. Eu não vou dizer que me obrigou a crescer a mim, ela obrigou-nos a crescer, até às próprias colegas. Ela era muito respeitada por nós, mas principalmente pelas equipas adversárias. Era muito respeitada. Por isso eu acho que lhe devo esta consideração. Ela não conquistou este título, mas ela vinha a todos os treinos desta equipa.
Ela estava em todos os treinos desta equipa e depois ainda ia treinar com a equipa dela, porque ela não queria sair desta equipa. Ela não queria sair no ponto, não queria perder os elos desta equipa. Tanto é que no ano seguinte, ela voltou à equipa, porque entretanto a outra equipa subiu de escalão e ela voltou a juntar-se com esta equipa, onde depois, passado 2 anos, fomos vice-campeões nacionais com a Inês. Voltamos a ser, não o título nacional, mas vice-campeões nacionais. Portanto, foi aqui que eu começo a perceber, nós estamos a evoluir, nós estamos no caminho certo. Acompanhas o percurso destas jovens que passaram pelas tuas mãos? Ainda tens contacto com algumas delas? Tenho contacto com algumas delas. Inclusive, há pouco tempo, aqui a Catarina Lasco está a trabalhar no estrangeiro. Ela é dentista, fez essa opção, e ainda bem. E com muita saudade, eu encontrei-me com ela ali há pouco tempo, matamos saudades, falamos, recordamos, choramos. Porque é muito fácil ver-nos as emoções ao de cima quando nós recordamos coisas com muito carinho e muita saudade. Podes partilhar alguns desses momentos connosco? Momentos em que me tenham marcado? Eu tenho muitos momentos que me marcaram como pessoa, como treinadora, como amiga. Eu tenho um momento em que, e eu vou falar de uma forma geral, em que eu, até na derrota eu vivi aquilo com muita alegria, muita tristeza. Porque a gente, quando está a disputar um título campeão nacional e perde, nós pensamos que nós fracassamos. Não. Nós até lá chegarmos, aquilo que nós tivemos que conquistar. Eu perdi com esta equipa a final do campeão nacional por 3-0. E toda a gente diz que nós morremos na praia. Eu acho que não. Nós não morremos na praia, nós fizemos o nosso melhor. E o nosso melhor foi levar o nome a nível nacional. Aquela equipa ficou lá referenciada, o clube começou a nível feminino a dizer: calma, o voleibol no Frei Gil está a crescer. E quando as equipas adversárias vinham jogar connosco, já nos respeitavam muito. Perco outra final por 3-2. Ingrato. É muito ingrato. Quando nunca tinha perdido nenhum jogo. Outra equipa se calhar também não é? Mas mesmo na negra, sempre à frente, e nos últimos momentos nós perdemos. Mexeu muito comigo, sem dúvida nenhuma. Com quem foi? Onde foi? Foi com a minha, com a formação a seguir. Pois, entretanto, estas crescem. Peço desculpa, não foi com esta. Foi com esta formação que perde 3-2 iniciadas em Famalicão contra a equipa da casa. Uma equipa muito boa também. Perde lá 3-2, portanto, foi aí sim, aí não havia como controlar, e perdemos. Marcou-nos, claro que sim, porque nós tínhamos o desejo de trazer o primeiro título feminino de vôlei de 6 e não conseguimos, mas eu volto a dizer, aprendemos muito e nós estamos a estar felizes por aquilo que conquistamos. Tenho momentos pessoais, muitos momentos pessoais com todas as equipas. É óbvio que nós, quando terminamos aquelas fases em que vais agora caminhar sozinha ou vais para outro treinador, momentos de despedida muito difíceis. Havia meninas que passavam mais tempo comigo que passavam com a própria família. Havia meninas que viam em mim um elo maternal, que me vinham pedir conselhos. Eu tenho cartas de despedidas muito difíceis. E é isto que a gente recorda. Não é? Às vezes marca-nos mais as questões pessoais do que desportivas. Eu tenho outro momento aqui, porque, como eu disse já anteriormente, eu não consigo falar do Frei Gil sem falar do que é esta casa. Esta casa atualmente não tem o mesmo nome, não é? Porque
força das circunstâncias. Mas na altura, falar do Fragil, obrigatoriamente nós temos que falar do desporto escolar, temos que falar do Colégio Fragil. Há um jogo que me marcou muito em 2016. Estávamos nós a fazer a fase final. A fase final do desporto escolar em Aveiro. Onde tenho as atletas todas focadas para ganhar mais um campeonato nacional, mais um campeão nacional de desporto escolar, que já não seria a primeira vez. Já tínhamos ganho na altura da formação da Inês Neto, já tínhamos ganho o primeiro título de campeões nacionais do desporto escolar, porque isto é, os treinadores eram os professores, as atletas do desporto escolar não eram as atletas do federado, porque nessa altura já era permitido o federado jogar no desporto escolar e vice-versa, já nos permitiam. E estávamos nós, curiosamente, no mesmo fim de semana, esta equipa em 2016 estava no mesmo fim de semana, estava apurada para o campeão nacional do federado e para o campeão nacional do desporto escolar. Elas conseguiram conquistar e, infelizmente, o desporto escolar e o federado não entraram em negociações ou não conversaram e marcaram as fases finais para o mesmo fim de semana. E tivemos que fazer ali algumas opções. Ainda tentamos no primeiro jogo do federado ir com a equipa principal para ver se conseguíamos ir longe, mas não conseguimos. Ali as coisas não correram muito bem e perdemos o jogo, então apostamos tudo no desporto escolar. Foi em Aveiro, na Universidade de Aveiro. Estávamos nós já deitadas a começar a recolher, de sábado para domingo, quando eu recebo um telefonema a dizer que o Ministério da Educação vai cortar com as turmas. E quando eu digo que a gente não pode separar as coisas, corre-se o risco, ou está em risco a continuidade do Fragil, porque o pavilhão é do colégio, os professores eram os treinadores, estão em risco também, porque podem não continuar, o transporte era do colégio, as atletas, alunas, eram do colégio, logo o Fragil já está condicionado. Mas mais grave do que isso era fechar uma instituição como estas, que era o Fragil. O Colégio Fragil, era o FEI que estava em risco. E aquilo já começou a mexer connosco, muito, muito. Fomos fazer o jogo da final e ganhamos. Na altura era a Regina, que estava na direção. Uma palavra também de muito carinho e reconhecimento com a Regina, porque quando em 2012 ela pede-me para falar chama-me para falar com ela, disse: Ana, és tu a coordenadora do desporto escolar e do Fragil, em 2012. E ela disse: Susana, tens de ser tu, vais tu começar agora a coordenar, e ela confiou em mim nessa altura. Portanto, desde essa altura, desde 2012 até 2016, nós tivemos sempre um trabalho de muita proximidade. A Regina sempre foi uma professora que apostou muito no desporto e reconhecia o desporto como uma referência. E não podemos falar do Fragil só com voleibol, porque na altura tínhamos também o karaté, tínhamos o atletismo, a ginástica era desporto escolar, não pertencia ao Fragil, mas também que nos levava para grandes voos a ginástica, e a gente tem que falar aqui um bocadinho disto tudo. E a Regina sempre apostou muito no desporto escolar. E, em consequência, o Fragil também beneficiava com isso. Portanto, é mais uma pessoa que eu não posso esquecer.
E então ganhamos a final. Lembro perfeitamente. A primeira coisa que eu fiz foi saltar a bancada e dar um abraço à Regina, porque sabíamos que sabíamos que estávamos por um fio. Portanto, esse momento também marcou, embora tenha sido como desporto escolar, mas que nos poderia comprometer a nós como Fragil. Portanto, é mais um momento que o desporto, o voleibol a mim, em geral, me marca e se eu tivesse que contar muito mais coisas, eu não saía daqui. Portanto, é melhor passar ao tema seguinte. A partir daqui, as coisas mudaram muito para o próprio clube, portanto, com o encerramento do colégio, ficam sem instalações. Como é que foi este processo? A Susana ainda fazia parte do clube nesta altura? Fazia parte. Deixem-me fazer aqui mais um parênteses. E antes de responder a essa questão. Na altura, no início da formação, em 2000, grande parte da direção era feita pela prata da casa. Alguns pais já estavam a entrar, já tinham entrado na direção, mas grande parte eram professores de educação física, estavam todos, eram funcionários, era a direção pedagógica, era da administração, e com o evoluir do tempo, cada vez era menos os da prata da casa e começavam a ser os de fora, os pais. E ainda bem, por um lado, ainda bem que assim foi. Porque quando acontece esta situação, o fecho do Colégio Fragil, quem já estava na direção, já na minha altura, como coordenadora, é o atual presidente, que é o Fernando Pato. Quando se dá a notícia do fecho, quem estava na direção era o Fernando Pato, comigo como coordenadora, e tivemos que labutar muito para ter alguns espaços escolares. Peço desculpa, alguns espaços desportivos, alguns pavilhões, porque de repente contactamos a Câmara e tínhamos só um espaço ou dois, mas na altura nós tínhamos campeões nacionais, a equipa masculina, porque mérito tem que ser dado que não é só o feminino. O masculino foi o género que nos deu os títulos campeões nacionais. E aqui nós tivemos também treinadores magníficos a fazer este trabalho. E então nós tentamos perante a Câmara, conseguimos alguns espaços no pavilhão na altura na Cássio Azevedo, não era suficiente, teve-se que procurar fora. E aqui a direção foi incansável. E eu tenho que agradecer a esta direção, que entretanto manteve-se, mais um elemento, mais a entrada de um, mas a saída de um e a entrada do outro, mais ou menos manteve-se. E ainda bem. E a eles digo, do coração, se o Fragil neste momento ainda existe, foi porque aquela direção não desistiu. Eu, por força das circunstâncias, saí, tive que me ausentar, tive que pelo cargo que estou a exercer atualmente, tive mesmo que sair do clube, que era incompatível. Mas todo o mérito é a esta direção, que lutou muito, conseguiu naquele ano continuar a ter resultados magníficos. Se me falha a memória, não sei se ainda fomos campeões nacionais nessa altura, nos rapazes, acho que ainda fomos campeões nacionais de federados. Portanto, mesmo nas condições muito limitadas, continuamos a trabalhar e fomos campeões nacionais. Portanto, é para ver o poder, a força de vontade, o querer dos atletas, dos pais, dos treinadores, em querer continuar continuar que o nome Fragil continuasse sempre nos grandes patamares. Aqui só uma pergunta antes de irmos a mais memórias, mais recordações. Entretanto, o Fragil começou
integrado na Associação de Voleibol de Coimbra e depois passa para a Associação de Voleibol do Porto. Porquê esta mudança? Porque já era pouco para aquilo que a gente estava a trabalhar. Já era muito pouco. Com todo o respeito à Associação de Voleibol de Coimbra, fazia o trabalho dele muito bem, mas aqui as equipas à volta, nós jogávamos, era tudo já muito fácil. E se nós queríamos, era fácil, porque nós conseguíamos ganhar, facilmente éramos apurados para os nacionais. O problema era quando a gente estava no nacional. E então nós queríamos mais. Então fomos para a Associação de Voleibol de Porto. Tínhamos consciência que os primeiros anos iam ser difíceis. Tínhamos consciência que tínhamos de trabalhar muito mais, mas foi isto que nos motivou. Nós queremos continuar nos campeonatos nacionais, nós queremos continuar a ter títulos nacionais. Então, se calhar já não bastavam 2 treinos, tinham que ser 3 treinos, 4 treinos. Já não bastava só aquele exercício, tinha que ser mais exercícios. Então passamos para o Porto, e aqui mais um parênteses que eu vou dar, só é possível porque nós tivemos os pais connosco. Não é como os clubes que existem aqui à volta que fazem os campeonatos distritais. O mais longe que vão é ali em Arouca, que já não é fácil ir, ali em Espinho, em Esmoriz. O clube mais perto, se calhar, é o mais longe das equipas que disputam os campeonatos distritais. Nós corremos o país todo, nós fomos ao Algarve jogar e os pais estiveram sempre connosco. Sempre connosco. Portanto, muitas viagens eram feitas pelos pais. Atualmente são todas feitas pelos pais. Porquê? Porque antes nós tínhamos o apoio do Colégio Frei Gil. Tinha os autocarros, tinha os motoristas, e isto era um grande patrocínio, não era financeiro, mas que sem aquele patrocínio do colégio nós não conseguíamos fazer tanta coisa. E na altura, e que isto foi, se não me falha a memória, em 2009, que nós mudamos, portanto ainda andamos aqui 9 anos em Coimbra, porque Aveiro não tem a Associação Voleibol de Aveiro, nunca teve. Estávamos em Coimbra, passamos para o Porto. Se já éramos respeitados, mais respeitados passamos a ser. Aí sim o trabalho continua a ser muito sério, evoluímos, tivemos nossos títulos, passamos a ser um clube papão também. Aqueles dos papões que lá estavam, não. Jogar contra o Frei Gil era um clube muito respeitado e ganhamos esse respeito fruto ao trabalho de todos, de todos. Por isso é que eu estou a dizer, eu tenho que falar dos pais, eu tenho que falar, até a senhora a Dona Glória, vou falar aqui o nome da Glória, porque cada vez que ela me chega, não foi só a Dona Glória, passamos aqui pela Dona Dulce do Pavilhão, passamos pela Dona Glória a tratar dos equipamentos, todos os fins de semana lá vinha, professora, quem é que vai jogar? E ela tinha lá com o papelinho, joga esta equipa em casa, joga esta equipa fora, ela, o cuidado dela, ela não trabalhava para nós, no fundo era funcionária daqui, mas ela trabalhava para nós com muito gosto. Tínhamos nossos motoristas que faziam viagens e viagens para Lisboa, estiveram sempre connosco, não houve um funcionário, ninguém que nos dissesse que não, ninguém. Portanto, com esta passagem para o Porto, foi inevitável. Foi inevitável, mas só é possível realmente com toda esta estrutura por trás. Nós, e eu vou me inserir sempre como direção, como um membro deste clube, porque embora não esteja presente, sinto sempre, nós nunca seríamos ninguém se não tivéssemos esta estrutura. Pais, adeptos, atletas, funcionários, tudo o que está à volta só é possível com toda esta estrutura bem delineada. Susana, tu sem dúvida que foste uma referência para muitas jovens, nomeadamente no feminino. Este número 8 é um número marcante para muitas jogadoras. Ora bem, posso começar nas minhas origens? Claro. Número 8. Eu já falei aqui da pessoa que para mim foi uma referência. Foi o professor Zé António. O professor Zé, eu vi o Zé sem o conhecer. Eu vi o Zé no célebre jogo de despedida do João Tomás, do Henrique Tomás. Eu aí já não sei precisar o ano, 1980.
muito próximo dali. Nesse jogo do Henrique Tomás, feito no estádio municipal de Oliveira do Bairro, faz-se uma substituição em que toda a gente está a aplaudir o Henrique Tomás, toda a gente está a olhar para o Henrique Tomás. Eu estava a olhar para o substituto que estava do Henrique Tomás. Eu não sabia quem era, eu não conhecia, eu tinha uma idade muito tenra, de 10 anos, não sei precisar. E fui com o meu pai ver esse jogo. E entrou 8-8, ou seja, o Henrique Tomás tira a camisola e dá a esse jogador. Eu não era jogador ainda, eu era uma simpatizante do futebol, eu gostava muito de jogar futebol, porque eu andava sempre a jogar futebol na rua com o meu vizinho, e as nossas mães sempre a chamar, mas a gente andava sempre na rua, e eu vi aquele número 8, ele jogou tão bem, eu disse, eu adorava jogar como aquele jogador. Os anos foram passando, e eu vim para aqui estudar no 7º ano. Na altura havia alguma dificuldade em arranjar pessoas de educação física, veio um professor, esse professor depois não foi-se embora, veio outro professor. Um professor jovem, bonito, atlético. E de repente eu bato olhos com aquela personagem, com aquele professor. Na altura já estava a acabar o curso. E eu digo, eu não acredito. Eu acho que é aquele jogador que substituiu o Henrique Tomás. Aquele professor, aquele jogador que eu idolatrava, mas eu não conhecia, nunca mais o vi jogar, mas ficou sempre na memória. E depois, em conversa, foi meu professor, apanhou-me no 7º ano e acompanhou a minha formação académica até o 12º. E eu tenho no Zé a minha referência profissional. Tenho a referência, eu gostava sempre, eu quero ser professor, quero ser professor de educação física. Eu muito cedo defini a minha profissão. Muito devido ao Zé. Eu via nele o melhor professor do mundo. Eu quero ser como o Zé quando eu for grande. E aquele número 8, assim que eu soube, é este, eu quero ser o número 8. Foi no handball, passou para o futebol, do futebol passei para as minhas atletas, que depois foi o inverso. Passei a ser a referência para muitas atletas. Fui eu a referência, e eu sei, inclusive jogadoras que eram aqui jogavam voleibol, mas também tinha muito jeito para o futebol, muito jeito. E em quase todas as equipas, para não dizer mesmo em todas as equipas que passaram por mim, havia uma número 8. E depois eu perguntava, porquê é que tu tens o número 8? Porque a professora é o número 8. E eu quero o número 8. E podes recordar algumas dessas jogadoras? Temos uma que ainda joga na seleção, que ainda joga nas séniores, que é a Nocas, a número 8. A Inês Neto? Foi... Inês Neto, não. Não foi a número 8? Não foi. Tem a primeira número 8 da primeira fornada. Filipa Mota. Falecida Filipa Mota. Fui a primeira número 8. A Filipa. Agora a Filipa, outra Filipa, com a número 8. Entre outras, agora que me está a lembrar, passaram milhares nas minhas mãos. Vamos recordar alguns desses momentos, Susana, por este ou por outro? Eu vou começar por este, porque foi aqui que eu comecei. Não sei se ele está... Aqui está, as dedicatórias que as meninas me faziam. Não vou mostrar isto. Cada uma delas fez uma coisa e depois deixaram. Eu estive a ler esta carta, pronto, foi mais um momento de lágrimas esta carta que elas escreveram. Pronto, era coisitas, pronto, coisinhas. Que foi. Portanto, depois aqui. Muito bem. Aqui. Susana, vamos desfiar algumas memórias e falar um bocadinho sobre
Estas fotografias que tens aqui certamente que te trazem boas recordações. Este era do tempo em que tudo o que nós clicávamos de um botão para tirar uma fotografia éramos obrigadas a imprimi-la e, portanto, ficávamos com elas, mesmo fisicamente. Portanto, esta logo na primeira fotografia foi o primeiro ano em que eu iniciei aqui, em 97 e 98, com a minha primeira equipa, que apanhei, como eu já disse anteriormente, apanhei a primeira equipa já no terceiro ano, no último ano já de minis, e que já ficamos em segundo lugar regional, e que começamos já aqui a fazer história. São momentos que nós passamos, momentos que nós vivemos, de brincadeira, de convívio. Nós tínhamos muito estes momentos. E depois, na altura, eu gostava muito da parte esportiva, mas sempre que a gente passava por algum momento, algum sítio cultural, também gostávamos, Quinta das Lágrimas, o Jardim Botânico. Eu acho que estas miúdas tentavam enriquecê-las também com esta parte cultural e a parte de conhecer um bocadinho mais do que era a parte esportiva. Portanto, tivemos momentos muito, muito felizes. Aqui já estamos em 98, 99. Já com aquelas meninas que eu estava a trabalhar no quinto ano, já é uma outra geração. Cá estamos nós na vertente desportiva, muita competição, procurava muita competição aqui, estávamos na altura na Associação Voleibol de Coimbra, portanto andávamos mais aqui na Figueira da Foz, em Coimbra, íamos ali eventualmente até Leiria. Esta é 99, 2000 e que se deixem-me ver, se vocês repararem aqui os equipamentos são vermelhos, estes equipamentos eram do IPSB, quando a gente vem para a época 2000, nós já temos aqui os equipamentos do Fragil, aqui a alteração mesmo do clube, aqui é onde nasce o clube em 2000, portanto estes equipamentos, já dizem aqui nas costas, Fragil Voleibol, portanto é aqui uma das referências da alteração dos equipamentos. Portanto, são histórias que estão documentadas, são momentos que estão documentados. Na altura fiz um álbum, 2, 3 álbuns, e depois passamos à era da digital, e que está tudo guardado numa caixinha e que por vezes se perdem. Isto é mais um momento de convívio, um momento de encerramento da época. Só queria, e no fundo dar referência a esta fotografia, e fica na história para quem tem conhecimento. Duas atletas também para mim de referência, que tudo fizeram pelo voleibol, e que neste momento estão nas nossas memórias. Foram duas estrelinhas que devem estar a olhar por nós. De certeza que estão a olhar por nós e que não sai dos corações por quem onde elas passaram, de certeza que não sai dos corações dessas pessoas. São estes momentos que nos marcam. Quem são elas? Estou a falar da Gabi e da Pipa. Por isso é que eu estava a dizer, normalmente não tem nome, não tem os seus próprios nomes, a gente fazia sempre os seus apelidos. A Gabi faleceu com 18, 19 anos. E a Filipa faleceu no dia de Natal. Tinha na altura 22 anos, já volto 22, 23 anos. São duas estrelinhas que estarão sempre a olhar por nós. E são momentos que nos marcam e que faz parte da nossa história, e a gente não pode fugir deles. E a vida continua, e como a vida continua, pois nos anos a seguir temos mais memórias, mais momentos de competição, momentos em que também dava para dormir, para descansar, que as viagens eram longas, tínhamos torneios, tínhamos muitos convívios, fomos à Madeira muitas vezes,
Muitas vezes que fomos à Madeira, porque na Páscoa aquilo já era mítico, a gente chegava ali em dezembro, começávamos a preparar logo a nossa ida à Madeira, que nós gostávamos muito e os pais queriam ir. Tenho histórias magníficas com pais na Madeira, magníficos. Sempre tive estes pais que me acompanharam, não iam só passear, iam passear e iam também acompanhar, que era muito complicado um treinador ir com uma equipa, quando a gente os tirava, não era do país, mas tirava do continente, já obrigava uma viagem de avião e a responsabilidade aí aumentava. Aqui é mais um álbum em que vamos documentando aqui vários momentos. Eu tenho pena, por um lado é bom, é mau, passar à parte digital da fotografia ser muito fácil, tirar 500 fotografias e ficar ao mesmo preço, não é? E de antes não, a gente tinha que ter alguma seleção nas fotografias, porque todas elas tinham custo. Mas depois perde-se estes momentos, a gente poder estar aqui a folhear e ver, perde-se estes momentos, mas foram lindíssimos, momentos lindíssimos e que não, como se costuma dizer, os momentos marcam-nos, pronto, marcam-nos. Susana, para terminar, 25 anos do Freigil Voleibol Clube, gostava que expressasses numa palavra o que é que continua, quando falas em Freigil Voleibol Clube, qual é a primeira palavra que te vem à memória e porquê? Eu posso dizer uma pequena frase? Sim. Eu saí do Freigil, mas o Freigil não saiu de mim. E eu penso que resumidamente é isto. Eu saio do Freigil, mas jamais o Freigil sairá dentro de mim. E é isso que eu gostaria de resumir. Obrigada. Isto numa história há sempre obrigada que fica, Susana. Eu claro que sim. Eu não consigo agradecer a todos, como é óbvio, nos 25 anos. Mas eu tenho que agradecer ao momento de nós estarmos aqui. O momento são os 25 anos, correto, mas tenho que agradecer a todos os presidentes que estiveram presentes e até ao Fernando Pato e à sua equipa. Muito obrigada por continuarem a levar este nome muito longe. Obrigada aos pais. Toda a gente tem a consciência que os pais são aquele elo de ligação que sem eles qualquer clube não existe e qualquer instituição não existe. Obrigada a esses pais. Obrigada aos atletas por continuarem a apostar neste clube e a acreditar que este clube oferece muitas condições. Obrigada aos treinadores, porque também sabemos que sem eles muito dificilmente. Obrigado aos apoiantes, a todos que gostam da modalidade, correndo o risco de esquecer de alguém, desde já peço desculpa se me esqueci de alguma entidade, de alguma pessoa, algum momento, mas também queria agradecer à comissão, esta comissão dos 25 anos do Freigil, que está sempre por trás das câmaras, que está sempre por trás do pano, mas que sem eles este momento não seria marcado, ou poderia ser, acredito que sim, que se fosse, que seria marcado, não nesta dimensão. Porque nós vimos aí, toda a gente festeja 25, toda a gente, num momento próprio, festeja aos 25 anos, com um aniversário, com um jantar, com um momento, com umas fotografias, mas resume-se a um dia. E eles estão a fazer, marcar estes 25 anos nos 365 dias. Isto sim, e eu queria lhes deixar aqui um eterno agradecimento da forma como eles estão a fazer. E ainda quem é que está a fazer? Quem são eles? Eles são ex-atletas. Nada melhor do que estas pessoas, estes ex-alunos, ex-atletas, alguns treinadores, alguns que são treinadores aqui também. Eu não vou referir o nome porque eu tenho medo de me esquecer de algum. E depois, eu sei que são 3, 4, 5, pronto. Mas eu queria também a eles um muito obrigada, que eles estão a marcar este momento. E com uma forma como eles estão a ser diferenciadores
em muitas situações estão a ser diferenciadores com todo o resto. A eles muito obrigada e obrigada a todos por me terem aturado aqui neste momento.